o que seria a diferença? Não, o que seria o Dharma e o Karma? Bom, vamos para a etimologia das palavras, né? Dharma vem da raiz dharma, que significa manter, sustentar. E, na verdade, é o ensinamento, a doutrina budista. Aquilo que nós estamos explicando aqui agora é o Dharma. Karma vem da raiz que significa ação em sânscrito. Essas palavras vêm da antiga língua sânscrita, que é a língua que originou as línguas hindus, e é uma língua que vem do proto-indo-europeu, que é, por sinal, a mesma antepassada do latim e do português. Então, somos parentes linguísticos, a Índia e a Europa. Então, Dharma significa saber, doutrina, e Karma significa ação. E normalmente nós estamos falando, na verdade, de ação e suas consequências. Quando as pessoas dizem, esse é meu karma, ela na verdade, quer dizer, este é o resultado das minhas ações passadas. Por isso eu tenho este karma, eu tenho esse resultado na minha vida de agora. Muito obrigado, Sensei. Fizeram uma pergunta aqui, a Leister Cris. Por que ficamos tristes com o fim da vida? Porque somos apegados à nossa identidade, à nossa vida, né? E por isso ficamos tristes, porque não sabemos o que vem depois. E como temos consciência dessa finitude, nos apegamos à manifestação presente, ao acontecimento presente. Imagine que, por acaso, na verdade, este momento aqui seja o sonho e a vida real seja outra vida. E quando nós nascemos, seja a morte daquela vida. E quando nós morrermos, voltamos para o mundo real. Imagine isso. Pode ser que seja assim. Mas como nós não sabemos, nos apegamos a este momento, a este corpo de agora. Mas esse corpo é impermanente. E todos nós sabemos que vamos morrer. Se ficamos tristes é porque não compreendemos nossa verdadeira natureza. Porque não compreendemos quem realmente somos e pensamos que somos isto. Essa vida da agora, os textos budistas dizem como uma bolha, como um relâmpago, como o orvalho da manhã. Muito obrigado, Sensei. O Lucas está perguntando como a sua tradição vê o Reiki, que também tem origem no budismo. Normalmente se diz que as coisas que surgem no Japão têm origem no budismo. Todas as artes, todas clamam essa origem budista. Mesmo artes como as artes marciais, ou a cerimônia do chá, ou a cerimônia das flores, de fazer arranjo de flores, todas elas clamam isso, que temos origem no budismo e mais particularmente no Zen. O Reiki é uma coisa muito moderna do século XX, uma dessas coisas que nós clamamos de novíssimas, né? Às vezes essas coisas novíssimas também clamam vir de textos antigos que foram encontrados, mas quando eles não são verificáveis ou não estão disponíveis,
Nós não podemos saber se essa declaração é verdadeira ou não. Então, não temos uma verdadeira posição em relação a essas coisas. E, em geral, no Zen, nós dizemos que algo que ainda não tem 300 ou 500 anos ainda não pode ser examinado, nós ainda não podemos dizer quais foram os seus frutos, ainda tem que se aguardar bastante tempo para podermos opinar a respeito dessas coisas. O budismo realmente tem 2.500 anos de história e os surgimentos de doutrinas ou técnicas que surgiram no século XX, que são muitas igrejas, não somente no budismo, mas no cristianismo também, ainda não passaram pela prova do tempo. No passado, muitas escolas surgiram e desapareceram. Temos que aguardar. Muito obrigado, Sensei. Deixa eu ir aqui para as caixinhas. Boa noite, Sensei. A experiência do Kensho pode se tornar um caminho ilusório? A experiência real do Kensho não pode ser ilusória. Ela precisa ser atestada por um mestre, por alguém que já tem uma experiência anterior. Se alguém tem uma ilusão qualquer, o mestre vai dizer, isso é ilusão. Isso é bastante frequente. Pessoas que acham que tiveram alguma experiência ou vislumbre da iluminação, que é o Kensho. Ken quer dizer ver e Sho quer dizer verdadeira natureza. Muitas pessoas têm experiências emocionais ou alucinatórias e acham que isso foi uma experiência espiritual. Isso é bastante frequente também com o uso de alucinógenos, com drogas. Mas não significa que seja uma verdadeira experiência. As verdadeiras experiências precisam passar pelo crivo e exame de alguém que tenha experiência anterior. E para isso são muito necessários os mestres. Porque, vez por outra, surgem pessoas que acham que tiveram experiências, ou mesmo que vão até a Índia, ou um templo no Japão, fazem um curso de algumas semanas e voltam para o Ocidente se auto-intitulando mestres, né? Esta declaração baseada em experiências tão curtas é sem base. E devemos ter extremo cuidado em relação a essas coisas. Eu recomendaria que não se coloque confiança em ninguém que tem uma declaração de que por acaso teve uma experiência. Nós devemos verificar se essa pessoa está chancelada por mestres confiáveis, com décadas de experiência e que pertençam a instituições com séculos de estabelecimento, para que nós possamos colocar algum crédito em qualquer declaração. Muito obrigado, Sensei. A Pati acabou de fazer uma pergunta, ela é até aluna da tutoria. O que significa exatamente descobrir sua natureza? Enxergar sua verdadeira natureza, não é? Nós estamos iludidos na ideia de que somos essa identidade aqui, este eu que está vivendo dentro deste corpo agora, que está olhando o mundo a partir de uma fenda dos nossos olhos. Mas a nossa verdadeira natureza, ela não é limitada por tempo, nem sujeita
há nascimento e morte, é uma coisa muito antiga, muito abrangente, interconectada com todos os seres, interdependente com todos os seres. Não é em absoluto esse eu que nós pensamos que somos. Então, enxergar isso com clareza, ver isso com clareza, livrar-se da ilusão do eu é descobrir sua verdadeira natureza. Muito obrigado, Sensei. Sensei, tem idade para se iniciar na vida monástica? Na escola Soto Zen, costuma-se pedir que os pais autorizem para entrar na vida monástica. Mas se existem exceções históricas também. Dogen, fundador da escola Soto Zen, seu pai e sua mãe morreram, seu tio era um monge da escola Tiantai, o levou para o monastério e ele tornou-se monge aos 12 anos de idade. Normalmente, é recomendável que uma pessoa tenha terminado um curso superior no Daisen para que seja encaminhado a uma formação monástica. Isso facilita muito as coisas e, portanto, faz com que a idade de entrada seja por volta dos 24, 25 anos. Mas pessoas com menos méritos, como é o meu caso, só se tornaram monges depois dos 50 anos de idade. Então, temos que considerar isso também. Muito obrigado, Sensei. Sendo nós interconectados, por que sempre nos deparamos com ações no outro que nos deixam com tipos de sentimentos? Não entendi muito bem, Sensei. Porque estamos iludidos, pensando que somos um eu separado. Porque nos vemos separados dos outros, nos deparamos com as ações dos outros, as interpretamos como os outros. Existe um outro ali. Mas a verdade é que não existe bem um outro. Isso é uma sensação ilusória causada pela sua identidade, pela sua existência pessoal, pela sua ilusão de um eu separado. A ilusão mais persistente e mais difícil de remover. Muito obrigado, Sensei. Sensei, existem emoções puras e emoções que surgem do pensamento? Não, todas as emoções surgem dentro da nossa mente. E, portanto, no sentido da pergunta, surgem como pensamentos. Muito obrigado, Sensei. O Aldrin acabou de mandar uma aqui. O que são déjà vus sobre a ótica budista? Déjà vu significa, em francês, aquilo que já foi visto no passado. Eu já vi isso, isso já aconteceu. E a pessoa tem a sensação de que é uma repetição. Os estudos cerebrais demonstram que existe uma pequena falha, às vezes, na percepção e uma mensagem chegando a uma área do cérebro com um atraso de décimos de segundo em relação a outra informação causa esta sensação de já vi isto antes. Trata-se apenas de um fenômeno fisiológico. Muito obrigado, Sensei. Uma outra pergunta aqui. Quais são os princípios do budismo? Talvez
quem está fazendo essa pergunta queira saber sobre o que caracteriza o budismo. O budismo é um método para despertar das ilusões e ele tem técnicas para isso, muitas delas de fundo psicológico, não cultiva a fé em divindades ou em deuses interferentes ou criadores para quem nós possamos pedir coisas e que vão nos ajudar aqui. E também descarta a crença em almas permanentes e espíritos permanentes também. Então, o budismo, quando você conhece, obriga você a uma grande desconstrução em relação às crenças normais do nosso mundo. Muito obrigado, Sensei. O que o budismo tem a dizer sobre a esperança? A esperança é a última coisa que sai da caixa de Pandora, né? Essa é a lenda, o mito grego. Da caixa de Pandora saem todas as coisas tristes e todas as tragédias, mas no fim da caixa de Pandora sai a esperança. Não passa de uma atitude e um sentimento comum na humanidade. Talvez a história não chancele essa crença. Nós há milhares de anos vivemos em guerras e não aprendemos até agora a sequer viver em paz. E ainda acreditamos em comprar armas, em competir, em vencer os outros. Acreditamos em competição entre países, acreditamos em fronteiras, em etnias, e estamos vendo isso no mundo de hoje. Vemos pessoas fazendo atrocidades para todo lado. Né? E, claro, cultivamos a esperança de que um mundo possa vir a ser diferente. Mas acabamos de ver um episódio no Chile agora, em que manifestantes queimaram igrejas, obras de arte, prédios. Como um símbolo, né? Queimaram 2 igrejas católicas. Vemos perseguições a diferentes etnias, religiões. Vemos guerra agora entre os azerbaidjanos e os armênios, uns muçulmanos e outros cristãos, usando tanques, drones, foguetes, mísseis, coisas caríssimas para se combater um ao outro. Cultivar a esperança nos permite acreditar que seja possível, através da educação e do conhecimento do Dharma, por exemplo, modificar o comportamento humano. Mas nos últimos milênios não temos sido vitoriosos. Muito obrigado, Sensei. Devemos crer ou experimentar as palavras de Buda para vermos se elas nos fazem bem? Mas o que é crer? E para saber se algo faz bem, já entramos no mundo dualista do julgamento? Ora, o budismo é experiencial. Ele não lhe pede para acreditar. Ele pede para experimentar. Você não precisa acreditar em mim. Sente-se para meditar. E vamos saber se por acaso o zazen, se a meditação em si, a meditação sentada, que se chama zazen no budismo, no zen budismo, se ela funciona ou não. Simplesmente teste e experimente. Não precisa acreditar em alguém,
Então, o budismo não se trata de uma fé ou crença, trata-se de uma experiência. Eu estou dizendo que sim, vale a pena experimentar. Se você experimentar e tiver um bom resultado, não precisa acreditar em mim, você vai saber. Muito obrigado, Sensei. Como treinar minha mente a reconhecer essa conexão com o outro? Fazendo zazen, praticando meditação. Se você praticar o zazen, sua mente começará a mudar. O cérebro humano é plástico e pode ser modificado. E a sua percepção pode ser amplificada também, a sabedoria pode aumentar. Mas para isso é necessário esforço. Isso não vai acontecer por nenhum ato de mágica, nem por nenhum ritual. Vai acontecer apenas se você fizer esforço para mudar sua mente. Muito obrigado, Sensei. A Lara, o budismo crê na reencarnação. Aqui ela pôs ponto final, então acredito que é uma afirmação, né? O budismo crê na reencarnação. Porém, crê também que espíritos desencarnados possam estar nesse plano espiritual? Em primeiro lugar, o budismo não crê na reencarnação. Ele não crê que existe uma alma ou espírito que troca de corpo e nasce num novo corpo. Essa não é a proposição budista. Nós cremos em continuidade do karma. O karma manifesta novas vidas. O mesmo karma desta vida se manifesta numa outra vida que diz eu sou. É e não é você mesmo, porque a cada vida nós temos um eu diferente. E não existe para o budismo nem espírito, nem almas. E, portanto, todas essas proposições que são características do espiritismo não se aplicam ao budismo. Muito obrigado, Sensei. Aí surge até uma outra pergunta dessa pergunta, né, Sensei? Mas o budismo, mas não seria então, as pessoas perguntam aqui, mas não seria então o karma como se fosse uma alma que vai para outro corpo? Aí você poderia explicar um pouquinho sobre isso também? Estamos falando de um impulso, não é? Um impulso como uma onda. Ele carrega consigo, sim, os seus impulsos, os seus apegos, seus desejos, suas marcas kármicas, mas não subsiste um eu e tampouco existe a subsistência de uma memória. Aliás, para perder a memória você não precisa nem morrer, basta ter uma doença grave, uma doença de Alzheimer, por exemplo, você pode perder a noção até de quem é. E nessa vida todo mundo também já esqueceu quem já foi. A maioria das pessoas não lembra do que aconteceu antes dos 4 anos de idade, exceto por algum flash muito raro. E atrás dos 2 anos de idade ninguém lembra de nada. Ninguém lembra quando era amamentado, nem quando aprendeu a andar. Esqueceu a memória. E assim você esqueceu também tudo. A memória de uma vida não passa para a vida seguinte. Só passam suas marcas kármicas, seus impulsos, suas características. Passam porque geram uma nova manifestação. Então dizemos que o karma gera identidades e não que as identidades carregam karma. E isso basta observar e seguir esses raciocínios para ficar bem claro. Muito obrigado, Sensei. Próxima pergunta. Conceito, sensação e intuição do bem e do mal são inerentes ao ser humano? Eles pertencem ao nosso julgamento dual. Nós dividimos as coisas em certo, errado, bem, mal, bom, ruim. Nós fazemos essas divisões, costumamos classificar as coisas e dividi-las. E, na verdade, não existe ninguém realmente bom, nem ninguém realmente mal. Todas as pessoas são misturas dessas coisas.
Como de vez em quando eu digo, se houver alguém realmente bom assistindo essa palestra agora, alguém sem nenhuma mácula nem defeito, por favor, me escreva que eu quero conhecer essa pessoa extraordinária. Muito obrigado, Sensei. Se tiver, me manda um direct que eu mando o contato depois para o senhor. Sensei, a próxima pergunta é do Lucas. Ele perguntou assim: Sensei, no Zazen existe o conceito de Bodhisattva? Que ele provavelmente está fazendo uma confusão entre Zen e Zazen. Se eu puder também explicar um pouquinho antes isso, a diferença. Za quer dizer sentado, Zazen quer dizer meditação sentada. No Zen, sim, o conceito de Bodhisattva, que é comum a todo o movimento Mahayana do budismo, a maior parte do budismo provém desse movimento Mahayana. Bodhisattva é o ideal, o ser que se dedica aos outros, o ser de compaixão que adia a sua extinção, o afastamento desse mundo, para continuar ajudando os outros seres. Muito obrigado, Sensei. Próxima pergunta da Luciana. Boa noite, Sensei. Como foi a transição de Siddhartha Gautama para Shakyamuni Buda? Ele foi para a floresta, passou 6 anos estudando com 2 grandes mestres, atingiu patamares elevados de realização espiritual, mas ainda não estava satisfeito. E, através da meditação, ele despertou completamente das suas ilusões. Quando ele teve esta iluminação perfeita, completa e universal, neste momento ele é chamado de o acordado, Buda. Então é o momento em que ele deixa de ser Siddhartha Gautama da tribo dos Shakyas, Shakyamuni, para se tornar Buda, o Tathagata, o iluminado, o desperto, o honrado dos mundos, o grande professor. É isto. Muito obrigado, Sensei. A próxima pergunta: como destrancar o coração e encontrar o amor genuíno? Em primeiro lugar, como diz Dogen, estudar o Zen é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser iluminado por todas as coisas. E isso permite podermos olhar os outros seres com compassividade. Seria aquilo que você quis significar com destrancar seu coração. Muito obrigado, Sensei. O Sidney: treino a minha mente, mas em alguns momentos sinto raiva, falo mal de alguém. Como fazer para não acontecer isso? Continue treinando a sua mente. Isso que você está dizendo acontece com todo mundo. Não é? Nós treinamos, achamos que nos tornamos melhores e um dia perdemos a paciência. E aí nos decepcionamos conosco mesmos. E isto é a trajetória comum de todos os praticantes do Zen. Muito obrigado. Muito obrigado, Sensei. O pessoal tem essa percepção, né, Sensei, que a gente começa a praticar o budismo e que nós já temos que ser um Buda, né? A gente não pode ficar com raiva, a gente não pode ter nenhum defeito, né? Isso é E aí quando interessante. você faz alguma coisa errada, as pessoas dizem assim, mas você não é budista? Você não é monge? Não é monge? Como é que perdeu a paciência? Que engraçado. Muito obrigado, Sensei. A próxima pergunta: causa e efeito. Karma é a causa e não o efeito? Não, karma é a ação. O efeito é o fruto do karma.
karma vipaka. Então, o fruto do karma é karma vipaka. Aquele da pergunta anterior, que a gente pergunta o que é que se manifesta numa outra vida, é karma vega. Então, esse é o termo para nos referirmos ao karma, impulso que continua depois da morte e gera uma nova manifestação. Muito obrigado, Sensei. É bom que a gente vai fazendo várias lives, Sensei, e aí várias pessoas começam a aprender da forma correta, né? Assim como acontece com a palavra dukkha, né? Então o senhor está ensinando vez após vez aqui, isso vai se espalhando positivamente no Dharma no Brasil. A gente vai aprendendo da forma certa, né? Pelo menos nisso eu tenho tido paciência, né? Porque já fazem 20 anos que eu respondo a mesma pergunta do mesmo jeito. Sim, está beneficiando muitas pessoas, com certeza. Sensei, a próxima pergunta é do Darcy Humberto. No cristianismo, aprendemos a perdoar as pessoas. No budismo também? O perdão é uma excelente coisa, porque o perdão permite a você se liberar da sua raiva, da sua mágoa. Se você perdoar, está livre disso, porque quem incomoda você é esse sentimento. E o perdão é livrar-se desses sentimentos. Então, o perdão é muito mais liberador para aquele que perdoa do que para aquele que é perdoado. Muito obrigado, Sensei. A Carla, se uma pessoa pratica coisas ruins, o karma dessa pessoa em outro nível, em outra vida, também vai ter um karma ruim? Ela irá sofrer por isso? Se você tem karma e ele se manifesta em outra vida, as repercussões, os frutos do que aconteceu no passado se manifestam nesse presente. Por isso, na verdade, nada que acontece conosco, na verdade, é não merecido. No mínimo, pelo fato de estarmos neste mundo, termos karma para nos manifestarmos aqui. E nesse mundo acontecem certas coisas. E estas coisas desagradáveis que acontecem aqui nesse mundo são o resultado de nosso karma passado, porque por causa dele nos manifestamos aqui. Muito obrigado, Sensei. A Silvânia Psico está perguntando: yoga é uma prática budista? Não, a yoga está baseada em outras tradições mais antigas e, na realidade, Shakyamuni Buda, quando foi pela floresta, ele teve 2 grandes mestres yogis. Então, em certo sentido, podemos dizer também que Buda foi um yogi e que alcançou um patamar de realização espiritual que o transformou em professor de uma doutrina que chamamos hoje de budismo, mas que no Oriente é chamado de um ensinamento de Buda, o Buda Dharma. Muito obrigado, Sensei. A Ana perguntou sobre isso, né? A mesma pergunta que essa moça, né, Ana? Então tá respondido também qual a relação do yoga com o budismo, o senhor já acabou de explicar. A próxima é a Mai Paiva. Tem algum livro só sobre karma que possamos entender e aprofundar sobre? Esse livro para iniciantes, O Pico da Montanha Onde Estão os Meus Pés, aborda essa questão do karma nesses conceitos iniciais. Mas há extensos trabalhos a respeito do karma. Normalmente qualquer livro budista falará sobre o karma, porque o karma é doutrinariamente todo o fundamento, inclusive ético, do budismo. Você se comporta bem ou faz o bem, não porque tem um Deus lhe vigiando ou porque tem a ameaça de ir para um inferno,
mas sim porque tudo que você faz tem consequências. Como existem consequências de tudo que você faz para você e para o mundo, e para sempre, então o karma fundamenta a ética budista. Ela não está baseada em prêmios ou castigos, nem da vigilância de um pai castigador nos céus nos olhando. Está baseada nas consequências. Muito obrigado, Sensei. Sensei, inclusive tem dentro do aplicativo do Daisen, do Zen Daisen, né, do app, eu vi um texto lá sobre karma e também pode-se acessar o blog, né, através do aplicativo, né, para estudar um pouco mais sobre esse tema. Sim, se você escrever a palavra karma lá, vai ter centenas de textos a respeito no blog do site do Daisen, que pode ser acessado através do app Zen Daisen, que está disponível tanto para Android quanto para iOS, e que qualquer um pode baixar no seu celular agora mesmo. Então, eu até recomendo, eu vou escrever aqui ó, o nome do aplicativo, porque isso aqui é muito útil para vocês. Zen, eu vou publicar aqui agora. Zen Daisen, aproveitar essa oportunidade aqui. Você entra na sua loja de aplicativos do seu smartphone e digita esse nome que eu acabei de publicar aqui, Zen Daisen. E aí você faz o download do aplicativo, lá você vai encontrar, por exemplo, você quer materiais para sua prática, você quer uma almofada de meditação, um livro para você iniciar, lá tem um link. Você quer texto sobre o Dharma, que o Sensei escreveu, só uns 3.000, então lá tem o link para o site onde você encontra uma biblioteca de conteúdo riquíssimo que o Sensei escreveu nesses últimos 10 anos, né, Sensei? Há uns 10 anos que o senhor escreve o blog? Acho que é 13, né? 13 anos. Então, o Sensei escreve um blog há 13 anos, tem aproximadamente 3.000 textos, você também encontra pelo aplicativo. E também, se você quiser, tem muitas pessoas que perguntam, qual aplicativo você usa para marcar o tempo? Eu estou precisando marcar o tempo da minha meditação. Dentro do aplicativo também você encontra essa ferramenta. O aplicativo é gratuito, basta, se você usa iOS ou Android, vai lá na sua biblioteca, na sua loja, né, de aplicativos, escreve Zen Daisen, como está aqui embaixo, baixa hoje mesmo, já tem esse mundo de conteúdo e coisas para sua prática, né? Então, recomendo bastante que você faça isso. Sensei, a próxima pergunta, até o Darcy, que é até aluno da tutoria também do Seu Budismo, ele falou assim, parabéns, Léo, nesse formato as palavras não encobrem um sensei. Gachou, a gente tem que agradecer o Mark Zuckerberg, que é o dono do Instagram e do Facebook, que deu essa atualizada aqui, fica muito melhor a live. O René Ricardo falou, obrigado pelos ensinamentos, sensei. Estou lendo o livro Pico da Montanha, onde estão os meus pés. Gratidão. Obrigado, René. A próxima pergunta quando, o próprio René que falou do livro, né? Quando haverá retiro para simpatizantes? Nós não fazemos retiro para simpatizantes. Nós só fazemos retiro para praticantes. Então, primeiro você tem que começar a praticar zazen. Porque quando fazemos um retiro, você vai começar a fazer meditação às 4 horas da manhã. Vai levantar às 4 horas da manhã, às 4h20 vai estar sentado fazendo meditação. E vai sentar aproximadamente umas 8 horas durante o dia, voltado para uma parede. Para quem ainda não é praticante há algum tempo, isso é uma coisa muito difícil. Então, nós temos esse projeto do Daisen virtual, que também pode ser acessado através do Zen Daisen, em que você pode aprender, como iniciante, a sentar-se, a praticar junto com outras pessoas, a aprender meditação, a aprender os rudimentos do budismo, para o ano que vem, quando acabar a pandemia, poder participar de um retiro de alguns dias comigo no modelo em que os monges Zen realizam, nos monastérios, o que não é muito fácil. Então é para quem realmente quer.
Portanto, comece a se preparar com antecedência. Muito obrigado, Sensei. É bom, Sensei, falar isso para a pessoa não chegar lá e falar, nossa, ninguém me avisou. E aí já vai entrar sabendo, né? Se reclamar, fala, olha, você que pediu, né? Não tem Não, nem. nós simplesmente não inscrevemos, Leonardo. Sim, 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 sim. Nós não aceitamos a inscrição de uma pessoa que ainda não é praticante há algum tempo. Porque seria uma verdadeira maldade. Algumas pessoas suportam uma coisa assim, mas outros podem se sentir torturados, né? Sim. É porque é um retiro de prática, né, Sensei? Não é um retiro de Sim. palestras, né? Porque existem vários formatos, principalmente no budismo tibetano, de retiros que você vai e você fica ouvindo palestras e pratica pouco, assim, meditação, né? No Zen já é diferente, é um retiro É, só de prática, né? você vai ouvir talvez umas 2 ou 3 palestras no retiro inteiro, né? Aí você vai achar que é um descanso. Muito obrigado, Sensei. As boas ações nessa vida ajudam nessa vida ou na próxima? As duas. Há karmas que amadurecem nessa vida e há karmas que só vão amadurecer em vidas subsequentes. Às vezes nós vemos pessoas que são más, fazem muitas coisas erradas e parece que levam boas vidas, né? Mas na realidade é que o amadurecimento daquele karma não é imediato, é posterior, né? E há pessoas que nascem em condições muito ruins e nós perguntamos por quê, mas para tudo existe, para todo efeito existe uma causa. Muito obrigado, Sensei. O Vitor está perguntando: alguém que tenta chutar uma pessoa e acaba escorregando e caindo, ela está recebendo seu karma desta ação ou de ações passadas, ou isso não é possível distinguir? Isso não é possível distinguir, mas a gente costuma dizer que é karma imediato, né? Muito obrigado, Sensei. A Adriele está perguntando: esse mês senti uma forte vontade de conhecer o budismo. O que acham que pode ser? Uma forte vontade de conhecer o budismo proveniente de uma marca kármica, de alguma coisa no passado que direciona para isso. Muito obrigado, Sensei. A Mainá R. Power: aqui na cidade tem tibetano também. Preciso me decidir se eu vou praticar o Zen ou o tibetano. Eu vou dar uma boa sugestão para você: vá nos 2 lugares. Algum dos lugares vai falar ao seu coração, ou talvez nenhum, não é? Mas procure um lugar onde as pessoas, o ambiente, a maneira de fazer as coisas se conecta com você, com sua maneira de ser. Algumas pessoas se sentem profundamente atraídas pela a ritualística, pelo ambiente tibetano, que é muito bonito, né? Outras pessoas se sentem atraídas pela simplicidade, rigidez do Zen. Isso vai depender muito do caráter da pessoa, das suas marcas kármicas. E essa diversidade no budismo é uma verdadeira riqueza. Muito obrigado, Sensei. A Conceição: existe um ponto, uma referência ou um sinal, eu li já a pergunta, de que ela pode ser budista? Porque, aí ela diz, que me referencie em relação ao budismo. Quando me perguntam sobre minha religião, às vezes não sei bem como dizer, digo apenas que sou adepto ao budismo. É que o budismo nunca se preocupa com isso, não tem sequer cerimônia de conversão, ou cerimônia de entrada, ou coisa assim.
Quando você se sentir budista, diga, eu sou budista. Ou sou zen budista, ou sou budista tibetano, ou sou budista terra pura, ou sou budista theravada. Você diz. Quando se sentir. Ninguém está muito preocupado com isso e o budismo não se preocupa com o senso. Algumas pessoas vêm dizer assim, mas aparecem poucas pessoas se declarando budistas no censo. Sim, é verdade. É verdade, porque nós não ficamos insistindo com as pessoas, digam que são budistas. Não é? É porque para o budismo isso não é nem um pouquinho importante. Muito obrigado, Sensei. O Tiago Matos fez uma pergunta aqui, mas está sem pontuação e não deu para entender direito. Por favor, me expliquem por que uns nascem teus, outros nascem mendigo. Então, por gentileza, se você quiser que o Sensei responda, refaça a pergunta para mim, por gentileza. Provavelmente, Léo, eu vou arriscar aqui o que ele quer dizer, porque alguns nascem em boas condições, outros em más condições. Sim. E isso simplesmente é resultado do seu karma passado. Não, como eu disse antes, não existem efeitos sem causa. Então, se existe um efeito, é porque existe uma causa. Alguma pessoa pode vir declarar que existem efeitos que não têm causa. O que, na realidade, eles querem dizer, existem efeitos que não têm causa conhecida. Ele não conhece a causa. E por isso está dizendo que não tem causa. Muito obrigado, Sensei. O senhor já está tão acostumado a responder as perguntas, é que até quando elas vêm embaralhadas, o senhor acerta, né? Sensei, o Martini, Sensei, quem é Buda Amitabha? É um outro Buda? Existe uma escola chamada Escola Terra Pura, que tem uma cosmogonia que diz que existe um Bodhisattva chamado Buda Amida, que prometeu levar todos os seres que nele confiassem para um renascimento numa terra pura, onde a prática seria possível, porque nesse mundo degenerado não dá mais para praticar. Então, nessa escola, por exemplo, não há ênfase na prática de meditação, há estudo, um bom estudo sobre o Dharma, mas existe essa cosmogonia. Então, no altar, por exemplo, de um templo Terra Pura, você vê a estátua de Buda Amida, Buda em pé, luminoso, não é? E num templo zen budista, você vê uma estátua de Shakyamuni Buda, um homem sentado praticando meditação. E não existem estátuas ou referências a um Buda Amida. Isso é característico dessa escola Terra Pura. Eu tenho bons amigos na escola Terra Pura e é muito interessante conhecê-los. Já fui convidado a fazer palestra em templo Terra Pura e me sinto muito bem naquele meio, mas a maneira como nós descrevemos o Dharma é fundamentalmente diferente nesse aspecto em relação a Shakyamuni Buda, que para o Zen é o nosso professor. Muito obrigado, Sensei. Eu quero dar um aviso para todos vocês que estão aqui, para ficarem atentos, porque na próxima semana nós vamos fazer um pré-lançamento de um novo livro, né, Sensei? Nem sei se eu poderia falar isso, mas só para ficarem isso com uma pulga atrás da orelha, porque nós temos aqui 100 pessoas aqui aproximadamente na live, agora, né? Então, se você... a live também vai ficar gravada aqui para você assistir depois, mas só para ficar isso no radar de vocês. Na próxima semana nós vamos fazer um pré-lançamento de um novo livro do Sensei que vai nos ajudar, assim. Vai ser um livro, acredito que maravilhoso. Sensei, o Tiago perguntou o que o budismo diz sobre a homossexualidade e os outros comportamentos sexuais que diferem do habitual.
Em toda a história da humanidade, há uma presença de comportamentos mais variados do ponto de vista sexual. Inclusive, na Grécia Antiga, havia uma verdadeira institucionalização do comportamento homossexual, por exemplo. E de lá vêm antigas tradições, como a da ilha de Lesbos, dessa famosa poeta Lesbo, que originou o termo lesbianismo, não é? E para o budismo, todos os desejos têm dentro de si o sofrimento. E nesse sentido, tanto faz você ser heterossexual ou homossexual, vai haver sofrimento. Alguns comportamentos vão trazer mais sofrimento, porque vão ter dificuldades de acordo com a cultura em que você vive. E também, implicitamente, você tem certas restrições sociais, ou mesmo na questão de ter filhos ou coisas assim, de acordo com o seu comportamento. Para o budismo, tudo isso, todos os desejos e todos os apegos são fontes de sofrimento, uns mais, outros menos. Depende da sua mente. A atitude budista é de extrema tolerância com todos os comportamentos, com uma grande restrição. Tudo aquilo que causa sofrimento aos outros é muito mal visto dentro do budismo. Você pode ter o comportamento que quiser, mas não tem licença para sair magoando outras pessoas, usando de violência ou fazendo qualquer coisa que crie sofrimento no mundo à sua volta. Essa é a grande restrição. A ideia budista da ética está fundada no sofrimento, não na vida ou em códigos morais que tenham sido instituídos por alguma divindade ou algum livro ou alguma coisa semelhante. Muito obrigado, Sensei. O Martini Coreno, Sensei, já acabou de falar, já quero o livro. Então tá bem já, Sensei, não sabe nem o nome. Eu vou te pedir até, por gentileza, Martini, para você mandar um direct, porque a gente pode pegar até os seus dados, né, para na hora que a gente fizer esse pré-lançamento, ter o seu e-mail, algum contato seu. Então quem quiser, talvez, até para a gente já ter uma ideia, né, Sensei? Quem tiver interessado, a gente nem tem o nome do livro ainda. O livro já tá na gráfica, né, Sensei? Está na gráfica. Então, todo mundo que tiver algum interesse nesse novo livro, se quiser mandar um direct aqui para mandar o contato, e depois a gente vai organizar tudo isso e vai divulgar a data do pré-lançamento do livro para vocês, que vai ser na próxima semana. O senhor quer falar alguma coisa, Sensei? Não. Eu ia dizer o nome do livro, mas lembrei que é melhor... Aí nós vamos fazer o lançamento agora, né? Sim. Muito obrigado, Sensei. É possível ser budista e ter outra religião ao mesmo tempo? Vai ficar difícil. Porque, em princípio, se você é budista, por exemplo, você não dedica a crença a uma divindade, a um Deus criador ou interferente. E praticamente todas as outras religiões têm deuses. Aí o budismo não. Então, só isso já vai criar um grande problema. Muito obrigado, Sensei. A Karina, o senhor pode falar, aqui ela colocou um site ou um livro sobre budismo. Eu estou com muita vontade de aprender e aprofundar mais sobre. Eu acho que ainda há pouco foi colocado o site daisen.org.br, que tem acesso a blog, vídeos, etc. Mas usando o aplicativo Zen Daisen, você tem links para tudo isso também. Então, fica mais simples você acessar o aplicativo Zen Daisen no seu celular e daí
procurar os links para tudo, para as redes sociais, para todas as fontes de informação, que são muitas. Há mais de 200 vídeos disponíveis, há mais de 3.000 textos disponíveis, gratuitamente a partir do aplicativo. E livro, Sensei? E livro também, porque se você acessa o site da loja do Daisen, através de qualquer desses links que falei, vai ter a disponibilidade de adquirir livros para iniciantes no budismo. Muito obrigado, Sensei. Mais uma pessoa pedindo para separar o livro. O senhor está muito bem, viu, Sensei? Tá bom. Não divulgamos nem o nome do livro ainda e as pessoas já querem. Isso é muito bom. E também, né, Sensei, todo esse trabalho que o senhor vai fazer que o senhor faz de forma geral, né? Todo ele apoia a existência da própria Sangha, né? Tanto os livros quanto o aplicativo, quanto todo esse trabalho que o senhor vem fazendo há muitos anos apoia a comunidade budista, né? Sim, os direitos autorais do livro são doados para a comunidade. Toda comercialização dos livros gera recursos para a comunidade Daisen e viabiliza todo esse trabalho que nós fazemos. Muito obrigado, Sensei. Eu vou fazer uma última pergunta, Sensei. A gente vai cravar 1 hora aqui de live. Deixa eu escolher uma das as últimas perguntas que fizeram, que eu vou escolher uma. Aqui, essa é boa. Como não haver um Deus no budismo? Não consigo entender. Pois é, não é? A gente está tão fixado nessa ideia. Sigmund Freud fez uma análise a esse respeito já nos primórdios da psicanálise. Ele disse que os deuses no céu são pais substitutos. Como nós perdemos nosso pai da infância, nós queremos um pai perfeito, bondoso, que também nos baixe regras, etc. E daí nos apegamos à ideia, na necessidade de ter um Deus. Não ter um Deus significa não ter mais ninguém vigiando você, não ter ninguém ameaçando você com castigo se você não cumprir seus mandamentos, não tem alguém exigindo a você que o ame acima de todas as coisas, mesmo que ele deixe as coisas piores acontecerem com você e com a humanidade. Nós queremos acreditar numa divindade bondosa, onipotente, onisciente, apesar de nós olharmos em volta e vermos que o que diríamos como a criação está cheia de problemas, né? Nós mesmos estamos vivendo doenças agora. Quem criou os vírus? E quem permite que exista um Deus do mal, um demônio, e permite que haja todo esse mal existindo, se ele tem onipotência e onisciência? E se ele criou o mundo, ele sabia o que ia acontecer, não sabia? É como se eu perguntasse para você, se você colocar um cavalo selvagem dentro de uma loja de cristais e eu lhe perguntar depois por que a loja está toda quebrada, você vai dizer que foi o cavalo, foi livre-arbítrio do cavalo? Um criador qualquer saberia o que ia acontecer se ele era onisciente. Então ele é responsável por tudo que acontece depois. E todos esses raciocínios não se sustentam. Então esse tipo de divindade, explicação que cria, que controla, que interfere, que castiga, que premia, apesar de todos esses pontos insensatos que eu acabei de apontar, é uma ideia que não
não se sustenta no budismo, não é? E eu estou vendo uma pergunta aqui, um budista precisa raspar o cabelo? Isso é só para monge. Só os monges raspam o cabelo. Eles têm determinadas regras para diminuir a vaidade, que é uma das coisas mais difíceis da gente acabar. Então os monges e as monjas têm que raspar a cabeça, não podem usar joias, não podem usar perfumes, não podem usar coisas que os distinguam uns dos outros. Então, é uma questão de disciplina espiritual. Por isso raspamos a cabeça. Não, um budista não precisa raspar a cabeça, não. Tá bem? Muito obrigado, Sensei. Teve até um rapaz que falou assim, vamos continuar a live, está tão gostosa. Esses dias eu contei que existe uma escola budista no sul da Ásia que raspa também as sobrancelhas, né? Aí, gente, fica estranho mesmo. As nossas monjas são moças bonitas e quando raspam o cabelo a gente pensa, que pena, vamos raspar o cabelo da monja tal, ela é tão linda. E aí quando ela raspa os cabelos fica mais linda ainda, é muito interessante. Muito obrigado, Sensei. Até tem uma moça que está perguntando sobre reencarnação para o budismo, aí essa live vai ficar gravada, então você pode ver a ótima explicação que o Sensei deu sobre isso. Como é que eu acesso essa live? As pessoas não sabem. Tem o IGTV aqui no Instagram, né? Só para explicar, porque tem algumas pessoas que não encontram os vídeos, Sensei. Para você acessar o IGTV, que significa Instagram TV, é como se fosse o YouTube, mas dentro, né, do Instagram. Quando você acessa o perfil de qualquer conta, tem lá aquela bolinha com a foto, né? Tem a descrição, tem um link. Embaixo tem 4 botões. Um do feed, que é aquela gradezinha onde você vê todas as fotos. O próximo é do Reels, que é essa nova ferramenta, que é tipo uma ferramenta para ir contra o TikTok, né? Não pode nem falar essa palavra aqui que o Instagram ele descobre e ele não entrega o nosso conteúdo aqui. Mas enfim, depois tem o IGTV, que é outro quadradinho com um raiozinho, que é o IGTV. Então você clicando nesses aí, você encontra todos esses vídeos gravados, inclusive todas essas lives de terça, 19h30, com todas as perguntas de todas as pessoas que nós fizemos, deve ter mais de 20 lives, se eu não estou enganado, você encontra nesse lugar. Sensei, muito obrigado por mais uma live maravilhosa. Eu que agradeço. Até quinta-feira na tutoria, né? Isso, Sensei, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui até o final. Aqueles que quiserem um aprendizado estruturado e sucessivo, a tutoria é um programa sobre budismo que nós estamos implementando e está funcionando muito bem. Isso mesmo, Sensei. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sensei. Muito obrigado a todos. Gachô. Gachô.